Olá, meu nome é Daniela Cristiane Lourenço, sou acadêmica do curso de Ciências Sociais da PUC Paraná e estou gravando este podcast para conversar um pouco sobre antropologia, mais especificamente sobre a obra A Invenção da Cultura, de Roy Wagner. Wagner nasceu no dia 2 de outubro de 1938 nos Estados Unidos e faleceu no dia 10 de setembro de 2018. A sua concepção de cultura está atrelada às palavras criatividade, invenção, interpretação e ambiguidade. O capítulo 2 retrata o seu trabalho de campo. O autor afirma, afinal de contas, o trabalho de campo é um tipo de trabalho, é uma experiência criativa, produtiva, muito embora suas recompensas não necessariamente se materializem da mesma maneira que aquelas obtidas em outras formas de trabalho. Página 49. Neste sentido, podemos perceber que Wagner, em sua etnografia dos povos nativos da Aribi, passou pelo processo de identificação e reconhecimento. Os nativos constantemente perguntavam: o que você é? É um homem do governo? É um médico? É um missionário? O que você faz? O seu trabalho é um trabalho de adulto? Alguém paga por isso? Neste sentido, Wagner era constantemente indagado pelo seu estado conjugal. Ser solteiro, para os povos nativos, era algo negativo e fazia com que as ações comunitárias constantemente fizessem campanhas para ajudá-lo. Neste sentido, Wagner percebeu que os povos nativos também buscavam, de certa forma, realizar uma interpretação da sua cultura, do seu modo de ver, o que dá luz à ambiguidade, à criação de histórias e à invenção. Os povos nativos preocupavam-se com a pessoa de Wagner, enquanto Wagner, nas suas tentativas do pensamento ocidental, relacionado às técnicas de pesquisa, preocupava-se em anotar conversas, fazer entrevistas, pesquisar materiais, artefatos relacionados a coisas em que para a cultura ocidental seria importante na institucionalização, hierarquização, controle. Nesse sentido, Wagner faz uma crítica a essas repadronizações, pois elas limitam o sentido mais amplo da cultura. Wagner também percebe que na questão da ambiguidade da cultura, as instituições culturais elas buscam esse refinamento, o que ele chama de sala de ópera. Neste sentido, Wagner afirma: o verdadeiro cerne de nossa cultura, em sua imagem convencional, é sua ciência, arte e tecnologia, a soma total das conquistas, invenções e descobertas, que define nossa ideia de civilização. Estas conquistas são preservadas em instituições, ensinadas em outras instituições e ampliadas em instituições de pesquisa mediante um processo cumulativo de refinamento. Preservamos uma vasta panóplia de ideias, fatos, relíquias, segredos, técnicas, aplicações, fórmulas e documentos, como nossa cultura. A soma de nossa maneira de fazer as coisas, a soma do conhecimento tal como nós conhecemos. Essa cultura existe em um sentido amplo, em um sentido restrito, em um sentido não marcado e em um sentido marcado. Nesta concepção, Wagner vai demonstrando como o trabalho do antropólogo está ligado a estas realidades que passa pela aplicação, manipulação, reatualização e extensão de técnicas, de ideias que desmistificam o poder da criatividade e da capacidade de invenção. Por isso, Wagner vai falar um pouco sobre a questão da cultura de carga. A cultura de carga são essas formas, essas tentativas de compreensão das maneiras em que uma realidade tenta compreender a outra. Tudo passa por esse processo ambíguo de interpretação e reinterpretação, de valências, de formas de comunicações, de expressões, derivações,
um processo contínuo de metaforização, através de elementos, através de construções, inclusive de padronizações sobre construções corretas, consideradas corretas, e sobre as que são consideradas inventadas. Neste sentido, nós podemos perceber que Wagner contribuiu para esta visão da cultura como algo muito mais amplo, algo maior, enquanto o pensamento ocidental, com a sua necessidade de padronização, limita as ações inventivas à criatividade. E é isso. Muito obrigada pela atenção.